criação voltou de Estocolmo, aí começou a criar os órgãos de controle ambiental no Brasil. Aí foi criado o primeiro órgão de controle ambiental aqui, que foi a SEMA. A SEMA é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que depois se transformou em IBAMA. Então, o nosso primeiro órgão ambiental foi um órgão ambiental federal, né, em Brasília. E o órgão de Brasília fazia meio ambiente para um país de dimensões continentais. É claro que não deu certo. Por quê? Porque os caras estavam em Brasília, tem uma empresa aqui no Rio Grande do Sul jogando fumaça para a atmosfera, tem uma fábrica de cimento em Minas Gerais, tem uma fábrica em Petrópolis, tem uma empresa em São Gonçalo, causando um barulho, tem uma empresa no Belém do Pará. A SEMA não tinha como visitar, olhar, fiscalizar esses lugares todos, não é isso? Então, qual foi o desdobramento disso? O desdobramento foi a criação, já em 1975, dos órgãos ambientais estaduais. Então, começou a se criar os órgãos chamados OEMAs, estaduais de meio ambiente. E esses órgãos estaduais de meio ambiente estavam começando, pegando a experiência daquelas pessoas que foram lá em Estocolmo ou que começaram a fazer. A gente não tinha aqui, nós temos pessoas que estudam engenharia química, né, biólogos, técnicos. As pessoas não tinham cadeira de meio ambiente na universidade, pô. Não tinha um curso de meio ambiente, né? Hoje você tem uma cadeira de meio ambiente no curso de administração, né? Como evoluiu. E aí nós começamos com a criação dos órgãos estaduais de meio ambiente e começou a se preparar também uma legislação. O que quer dizer isso? Criou-se um órgão no Poder Executivo e começou o Poder Legislativo a criar regras para aqueles órgãos executarem. E aí entendeu-se que, como se criou um órgão estadual, tinha que ter uma repartição de competências. O que o órgão federal... Antes era só o federal, ele fazia tudo. Aí, quando dividiu, aí teve que definir o que vai fazer o federal e o que o estadual vai fazer. Parênteses, não existiam ainda órgãos municipais na ocasião. Na época, não existia um município, não tinha essas estruturas. Aí foi feita a primeira repartição, que foi qual? O que seria competência da União e o que seria competência do Estado. Como a gente, na época, nos anos 70, na segunda metade dos anos 70, a gente vivia uma ditadura, o critério foi o quê? Tudo que for estratégico fica com a União. E tudo que não for estratégico fica para os estados. O que era estratégico na cabeça do brasileiro na época? Energia nuclear, oleodutos, gasodutos, estradas, ferrovias, né? Petróleo, plataformas de petróleo, atividade que pudesse impactar 2 ou mais estados, atividade que pudesse impactar um outro país. E aí fez essa repartição de competências na esfera executiva. E os governadores dos estados brasileiros, que não tinham poder para nada, né, ou muito pouco, eles entenderam o quê? Poxa, nós vamos poder entrar numa refinaria? Nós vamos poder fiscalizar uma siderúrgica? E o que é essa área ambiental? Ouvi dizer que tem uma tal de licença ambiental, né, que está começando e vai poder cobrar por isso. Vai ter uma legislação que vai poder punir quem não cumprir as regras. Então, os governadores entenderam que eles iriam arrecadar com isso. Por isso que a componente ambiental começou tão rápida no Brasil, né? Com a repartição de competências, e os estados criaram os seus órgãos ambientais. Os primeiros foram o Rio de Janeiro, aqui, em outubro de 1975, e logo depois São Paulo, criou a CETESB ainda em 1975, em dezembro. E com isso começou as estruturas ambientais funcionarem, né?
sem ter as pessoas preparadas, sem ter um curso de meio ambiente para as pessoas se formarem. Então, nós fundamentamos a nossa estrutura ambiental usando o que escutamos em Estocolmo, os princípios de Estocolmo e as estruturas dos órgãos ambientais americanos, dos estados americanos. E o órgão ambiental federal, que chamava EPA, que se chama EPA até hoje. E com isso nós começamos aqui a receber consultores, né, das agências ambientais americanas, do Banco Mundial, da Organização Mundial de Saúde, de órgãos internacionais, e começamos a criar as nossas estruturas. E o Rio de Janeiro foi pioneiro nisso tudo, que a FEMA foi o primeiro órgão criado, e o primeiro sistema de licenciamento ambiental criado no Brasil foi em 1977, no Rio de Janeiro, com a antiga FEMA, que criou esse sistema chamado Sistema de Licenciamento Ambiental, SLAP, S-L-A-P, SLAP. O material que eu trouxe aqui para os colegas, depois vocês podem passar para todo mundo, né? Mas é um material que está aqui que nós vamos passar para vocês. Vamos começar a mostrar, então, as imagens aqui, para ficar mais ou menos na sequência. Então, vamos ver. Não estou dando aula, mas fala. Igual o filme. Estou dando aula. Desculpa, mas tem certas coisas. Objetivos, então, da nossa conversa aqui. Nós vamos falar de quê? Histórica e evolução da legislação, criação dos órgãos ambientais, objetivos e princípios da política nacional do meio ambiente. Acho que podia apertar mais um botãozinho aí. Vamos fazer alguns exercícios, estudar os instrumentos e a Constituição Federal e o meio ambiente. Quer dizer, nós estamos no final dos anos 70, não é isso? Saúde. Nós estamos no final dos anos 70, já o colega aqui já mencionou que em 1981 foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente, em 1988 foi criada a Constituição, quer dizer, a Constituição é posterior à Política Nacional, quer dizer, a Constituição atual, a Constituição democrática, né? E os anos 80 ele também se caracterizou por conferências, por acordos, por tratados, por convenções que as organizações mundiais começaram a se preocupar. O mundo começou a se preocupar com o quê? Com o aquecimento global, com gases de efeito estufa, né? Com manipulação de resíduos transfronteiriços, resíduos perigosos sendo transportados. O mundo se preocupou com gases de efeito estufa. Então, isso tudo foi objeto de convenções, de tratados, que a gente escuta falar, Tratado de Montreal, Convenção de Viena, Convenção de Copenhague, né? Acordo de Paris, acordo em cima de problemas que começaram a afetar o mundo inteiro. Né? As pessoas ficaram preocupadas com a utilização de mercúrio, os danos que o mercúrio causava ao ser humano, que as pessoas desconheciam até o início dos anos 60, que o mercúrio fazia mal. Aí começou a ter o quê? Uma empresa que utilizava mercúrio, jogava fluente de mercúrio no corpo hídrico, numa área de pescador, numa aldeia de pesca, e as pessoas foram ficando doentes, pô. Né? Empresas que jogavam seus efluentes em corpos hídricos. E isso contaminava as pessoas que moravam em torno. E as indicações disso é que as pessoas ficavam com as mesmas doenças. E os médicos e cientistas
começaram a pesquisar como é que pode. Todo mundo que mora nessa região tem a mesma doença, pô. Ama? Os outros não têm, aqui tem não, porque tem uma empresa, uma indústria que despeja resíduos. Ama? Como o caso dos Estados Unidos, as pessoas se contaminaram com material radioativo, proveniente de quê? Do enriquecimento de urânio e da geração de resíduos radioativos. Os anos 80, que é o ano da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o ano também da Constituição, e que é o ano dessas convenções, desses tratados, né? Eles demonstraram porque começou a acontecer muitos acidentes, muitos eventos em que havia, por exemplo, como aconteceu em Bhopal, na Índia, com uma empresa que utilizava ismetilcianato, começou a ter acidentes, tanto nas indústrias como no transporte entre elas, né? Seja transporte ferroviário, transporte rodoviário, transporte marítimo. Começamos a também ter alguns acidentes envolvendo navios petroleiros, superpetroleiros, derramando aí 200 mil toneladas de petróleo no mar, coisas que não aconteciam antes. Então a sociedade teve que começar a se preparar para isso, pô. Não é? Vamos em frente, vamos ver aqui como é que evoluiu isso no Brasil. Tem alguma coisinha que eu possa apertar? Que aí você fica liberado assim de estar tão preocupado. Tá, esse aqui. Tá. Então, começa com essa discussão de perigo e risco. Você sabe a diferença de perigo e risco? O que vocês acham? O que é perigo e o que é risco? E qual a diferença entre eles? O mar, para vocês, é um risco ou um perigo? Vocês de casa aí, o mar é um risco ou um perigo? Vocês sabem nadar? Eu, por exemplo, não sei. Então, quando eu vou no mar, eu boto uma boia de braço, não? Vou devagarzinho, boto o pezinho ali, volto, porque eu não sei nadar, pô. Então, vou ter que gerenciar o meu risco. Agora, eu posso tirar o mar dali? Não. Então, o perigo é aquilo que não tem componente técnico, eu não posso tirar aquilo dali. E o mar é um perigo. Agora, entrar no mar é um risco. E cada um vai gerenciar o risco do jeito que entende que é melhor fazer, não é? Eu, por exemplo, vou com boia de braço e não saio da beira. Você, quando vai gerenciar ou vai fazer uma transferência de um produto perigoso, você tem que estar com atenção, né? Então, você não pode ficar distraído, né, lendo uma revista e vai causar uma contaminação. E o mar é um risco ou um perigo? Aí, tá calminho, não tá? Não dá vontade até de dar um mergulho? Mas ele pode ficar zangado, não é? E aí a gente vai ter que gerenciar essa situação. Então, o perigo não tem componente técnico, o risco tem componente técnico, né? E o mar é um perigo. Agora, se o mar é um perigo, é um risco, o mar não sai do lugar, não tem como tirar ele dali. Agora, o risco começa quando você entra no mar. Você gerencia o seu risco. E você pode ir até o fundo. Agora, você tem que saber nadar. É ou não é? E o penhasco, é um risco ou um perigo? O que vocês acham? É um perigo? Não tem como tirar o penhasco dali. Mas tem gente que sobe no penhasco, vai, pula, bota um elástico nas costas, não é? Fica que nem um ioiô lá, balançando. Ele está gerenciando o risco dele. Ele vai comprar o elástico aonde? Ali na rua da alfândega, onde um é 3, 2 é 5. Não, vai pegar um elástico, né? Um silicone, uma coisa mais... E quando a gente faz essas conversas, o pessoal do CRQ incentiva muito também, nós conversamos de boas práticas ambientais. E o que a gente está fazendo aqui chama-se treinamento. E treinamento é uma coisa que a gente vai conscientizar as pessoas, vai sensibilizar a informação que a gente passa, não é? Esse treinamento pode ser na empresa, pode ser uma parte prática, pode ser uma informação, ou pode ser participar de programas de reflorestamento, né, com as crianças, que é fundamental isso nas escolas. Tem ajuda até da inteligência artificial. Ó.
Essa é nova, você não conhecia essa, não. Ou então treinar as pessoas para o tipo de poluição, porque a poluição pode ser poluição do ar, da água, resíduo, risco, radioatividade, poluição súbita, e poluição sonora também. Então, as pessoas têm que saber qual é o material, qual é o equipamento, como é que se faz a medição, a manutenção dos equipamentos. Não? E quando a gente fala de boas práticas, nós estamos falando também de quê? Do gerenciamento de resíduos. Então, o CONAMA criou uma resolução, a 275, de 2011, que define as cores, né, dos coletores, que assim vai facilitar a reciclagem e o transporte de material à destinação correta, reduzindo. Hoje cheguei aqui no CRQ, estava tudo direitinho, reciclado. Não. Peguei até uma tampinha para levar lá para o pessoal que eu ajudo. Não. Peguei aqui um lacrezinho da garrafa, né, da latinha. Né? Então, e essa é a regra, né? É o papel no azul, o vidro no verde, rapidamente para a gente fazer o primeiro exercício do dia. Elma, qual é a resposta certa ali? Vê o que o pessoal de casa está marcando aí no partalho, dentro de partalho. É 1, 2, 3 ou 4. Papel, plástico, vidro e metal. O que o pessoal está marcando aqui? O pessoal presencial está acertando. Ou eles estão falando paz e amor, ou estão indicando o número 2. Eu acho que são as duas coisas, não é? Então, papel no azul, vidro no verde, no amarelo separa o metal, não é? Ainda tem o recipiente cor de laranja, que são para os resíduos perigosos. Então, está de parabéns. Vamos lá. E nós falamos também de reciclar, então tem essas campanhas que eu mostrei para você, de tampinha plástica, de óleo de cozinha usado. Vamos lá. O óleo de cozinha usado antigamente era jogado aonde? Na pia, no ralo. Não. Hoje é usado para quê? Fazer sabão, fazer combustível, né, biodiesel. E isso só funciona se tiver isso que o CRQ está fazendo aqui, que ele faz constantemente, que é a boa prática ambiental, né? As boas práticas. Isso. Agora, até resto de comida, de alimento, a gente usa para fazer gás. Né? E tem os resíduos perigosos. Agora, o resíduo perigoso é diferente de papel, de latinha, de plástico, né? Que são lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, que pode gerar isso aí, ó, uma disposição inadequada de resíduo que vai gerar uma contaminação numa região. Da importância do quê? Das leis ambientais preverem isso. Né? E tem empresas, então, que são licenciadas para quê? Para fazer o gerenciamento dos resíduos, o transporte de resíduos. Né? E com isso criou-se uma convenção. E essa convenção de Basileia. A convenção de Basileia, ela foi criada para controle dos resíduos perigosos. Porque o mundo estava preocupado com o quê? Resíduo perigoso estava sendo jogado para quem? Para países de terceiro mundo. Então, na China, ficava aquele monte de gente nas cidades menores pegando o resíduo dos outros países desenvolvidos e as pessoas ficando doentes. Pô. Isso foi se tornando uma prática para países do sul, da Ásia, né? Na Índia, em Bangladesh, e as pessoas alguém ganhava dinheiro com isso e o responsável pelo resíduo mandava aquele embora. Até que teve esse descarte de resíduos aí, né? Que chamou a atenção do mundo. Teve outro em 1988 também que chamou a atenção do mundo. E com o tempo as pessoas foram começando a se preocupar com o quê? Com resíduos eletrônicos. E sabe com o que mais? Que a gente não pensa nessas coisas. Eu, quando comecei a trabalhar com o meio ambiente, comecei a ver isso e cada dia vou estudando mais. Isso é muito atual, né? É o desmonte de navios. Imagine, você não acha que de vez em quando algum navio sai de operação, uma plataforma de petróleo, navio de passageiros? Né?
E o que se faz com esses navios? A mesma coisa com componentes eletrônicos. Existe muito material tóxico. Existem metais, existem produtos valiosos, mas materiais tóxicos também. Né? Então, o Brasil criou a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que foi regulamentado em decreto em 2020, quer dizer, ele trata dessa parte de resíduos, de recebimento de resíduos perigosos, né? De logística reversa. Né? E os resíduos podem ser urbanos, químicos, radioativos. Amianto, por exemplo, hoje é proibido. Talidomida hoje é proibido. DDT hoje é proibido. Né? E as pessoas utilizavam isso, pô. Então, a conferência de Basileia, ela evoluiu para tratar também de quê? De resíduos eletrônicos e desmonte de navios. E é importante que esses países façam parte desses tratados, sejam signatários, porque isso aí pode acontecer. Que tipo de resíduo é esse? Aqui é no Rio de Janeiro. É resíduo hospitalar, que foi lançado de forma irregular. Era para ser destruído no incinerador, o transportador resolveu encurtar a viagem e jogou isso no local onde passam as pessoas. Então, essas atividades poluidoras, elas são industriais, a gestão dos resíduos, extração mineral, que é uma atividade extremamente danosa ao meio ambiente, mas importante também economicamente, captação de água, atividades agrícolas, ocupação urbana. Então, isso tudo tem regras, tem legislação. Hoje, se você quiser fazer um desmonte de navio, tem que ter um licenciamento específico para isso, com regras, com condicionantes. Há um mês atrás, pegaram uma empresa desmontando navio ali no fundão, não lembra disso, não? Tem uns 45 dias. O NEA recebeu a denúncia de vistoria, tinha alguém desmontando navio. Sem licença. Não é um estaleiro, é um desmonte, é um desmantelamento de navios, de embarcações. Então, poluição do ar, da água, poluição súbita, que é a poluição acidental, né? A poluição do ar, vários episódios no mundo acontecem, né, por causa da utilização de combustíveis fósseis, carvão. A pergunta do Floriano é muito interessante. Cubatão foi um caso extremo de poluição do ar. Cubatão foi criado ali nos anos 60. E nos anos 60 não existia o quê? Não existia legislação ambiental. Da mesma forma que quando se criou o aterro de Gramacho, o lixão também não foi nos anos 60, quando foi proibida a incineração predial no Rio de Janeiro. E também não tinha legislação ambiental. Quando foi criada a CSN, foi criada em 1953. Não existia legislação ambiental. Então, onde foi criada a CSN? Em cima do Rio Paraíba do Sul, uma siderúrgica, que iria contaminar a água que todos nós bebemos aqui, que a população toda bebe água do mesmo rio. Gramacho foi feita onde? Em cima da Baía de Guanabara. 2 pontos críticos para a gente, Baía de Guanabara e Rio Paraíba do Sul. Agora, Cubatão, na época, paranoia, era segurança, era atentados. Então, se criou Cubatão entre o mar e a montanha, para evitar atentados. Era paranoia da época, na cabeça dos anos 60. E aí, o que aconteceu? Criou-se uma indústria de amônia, uma refinaria, empresas que emitiam gases que não tinham como se dispersar. Então, ficavam como? Acumulados naquela região e começou a gerar, né, doenças, crianças defeituosas, problemas que com o tempo teve que ser reformado. Né? Aqui o que a gente está vendo, na questão de poluição do ar, existem alguns filmes, né? Existe alguma. Hoje, o filme é utilizado muito como educação ambiental. E se vocês pararem para pensar, vocês já devem ter visto alguns filmes com a componente ambiental. Vocês lembram de algum?
Lembra de ter visto algum filme que tratava de meio ambiente, ou que meio ambiente fosse o tema do filme? Eu comecei a ficar atento para isso porque eu comecei a ver alguns colegas meus professores, em vez de passar um livro para as pessoas lerem, sugerir um filme. E meus netos, na faculdade, eles começaram também a quê? Aos professores passarem nas especialidades que eles estudam. Aí eu comecei a pesquisar um filme ambiental, um aqui, outro ali, um sobre água, um sobre bioma brasileiro, um sobre tecnologia, um sobre mar, né? Um sobre resíduo, um sobre responsabilidade. Aí comecei a juntar, fiz 16 categorias e comecei a ter essa mania de assistir um filme. Aí comentava com alguém que daqui a pouco vocês vão lembrar de algum. E vocês vão falar. E se vocês falarem um que eu não selecionei ainda, eu vou enlouquecer, porque eu estou fechando essa semana o livro, que é um livro chamado 1001 Filmes com Temáticas Ambientais, que vai ser lançado aqui no CRT. Eu não assisti o 1001, mas assisti os 999, mano. Então, os filmes são extremamente interessantes. E como a gente aprende vendo esses filmes? Porque diretor e roteirista de cinema eles são fantásticos, né? São pessoas extremamente inteligentes. E até os anos 70, filmes que tratavam assim, de catástrofe, de emergência, era o quê? Terremoto, Inferno na Torre, aquele navio que afundou, o Titanic, o outro lá. E as pessoas não falavam de questões ambientais, porque os filmes de meio ambiente era índio, era floresta, Ana, eram os animais, não sei o quê. Ah, não, ele começou a fazer filme de responsabilidades ambientais, de contaminação. E isso começa nos anos 70, 80, entendeu? Nos anos 80. E a gente assiste filmes fantásticos, né? Esse ano tem 2 filmes nacionais, assim, filmes brasileiros, muito interessantes. Um se chama Passarga, né? Passarga, da Cladira Paz, né? Um outro muito interessante chamado é do Rodrigo Santoro, na Amazônia, Retrato Azul. Pô, filmes fantásticos. Bora. Então, eu estou com 1001 filmes. Se alguém lembrar de um, e não tiver, eu vou ter que arrumar espaço, porque 1001 é um número assim, pragmático, né? Você tem 1001 noites, né? 1001 filmes bombril, né? Então, vocês assistiram um filme chamado Wall-E? Já assistiu? Pois é, Wall-E é um filme, é um desenho, né? Ele ficou para tirar o resíduo da Terra, lembra? Um robô. Lorax. O Lorax, você assistiu Wall-E? Como é o nome da namorada dele? Eva. Ele assistiu, o Márcio assistiu Lorax. Lorax foram 2 filmes. Você sabe que, resumindo, o Lorax, e o filme traz a realidade. O Lorax, essa ideia dele foi demais. Lorax é um filme que mostra uma floresta, chega lá alguém que vai explorar aquela floresta, começa a tirar as árvores para fazer roupa, e acaba a floresta. Mas sobra uma semente de trúfula. E dessa semente é repassada para a próxima geração, e eles acabam conseguindo recuperar. Enquanto não tinha árvore, uma empresa oportunista começou a engarrafar oxigênio para vender engarrafado, que não tinha ar. E aí, sabe o que eles fizeram? Plantaram árvores de plástico. E a cidade ficou toda com árvores de plástico. E a sociedade achava aquilo no máximo bonito, que não sujava, não caía folha. E há 20 dias atrás eu recebi uma informação que no local onde vai ser realizada a COP30 criou-se uma área só com árvore de plástico. Pô, brincadeira. Na beira da floresta amazônica. Quer dizer, é o filme se tornando realidade. Então, vocês estão convidados para o lançamento do livro, né? Pessoal de casa também. Qual filme?
Lorax. Agora tem o Lorax 1 e tem o Lorax 2. São 2 filmes. Sugiro que ela assista os 2. Muito bem. E essa questão da poluição do ar, também tem um filme que mostra uma poluição do ar que aconteceu em Londres, em 1952. É um seriado chamado The Crown, e um dos episódios desse seriado é a poluição que é real, aconteceu em Londres com a Rainha Elizabeth, o Churchill era primeiro-ministro, e causou uma poluição do ar na cidade, que teve um problema de inversão térmica, e eles estavam usando carvão, né? E um carvão de baixa qualidade, que o carvão mais caro era vendido porque ainda estava sentindo os reflexos da guerra. Né? Muito bem. Então, a contaminação dos alimentos, extinção de animais. Na ocasião, o trabalho para fazer a recuperação, né, do interceptor oceânico, a educação ambiental na coleta de água com as crianças, né? Um curso sobre remediação de área contaminada, também com a ajuda da inteligência artificial, que ninguém vai assistir curso assim, vamos fazer um curso no CRQ assim. A contaminação dos animais, né? Os seres humanos, desmatamento, os incêndios florestais, que uma das causas é a queda de balão, e as leis foram alteradas agora esse ano, a retirada de areia irregular dos corpos hídricos. Né? E a gente sempre tem agora essas questões dos aspectos e impactos ambientais. Né? Está vendo uma atividade, é o lixão, o aspecto e o impacto, né? A retirada do lixo, o impacto, a contaminação do solo. Né? Outra situação da água de nascente desviada para as piscinas, né? O aspecto ambiental, o uso de recursos naturais, o impacto, é o esgotamento de recursos naturais, que aspecto é o que altera o meio ambiente. O impacto é o que o aspecto é o que interage com o meio ambiente. E impacto é o que altera o meio ambiente. Né? Questão também de lodo, de esgoto, tratamento, né? Estações de tratamento, o aspecto ambiental, a geração de lodo, o impacto, a contaminação do solo, problemas de todas as cidades, a contaminação do lençol freático, né? O incinerador, o aspecto da destruição dos resíduos perigosos, o impacto, a alteração da qualidade do ar. E a gente convive com situações de poluição súbita, que nós mostramos há pouco, que é a poluição, que é o lançamento de uma significativa massa poluidora no ambiente num curtíssimo espaço de tempo, que é um outro problema ambiental, dos órgãos ambientais também, que é a poluição acidental, a poluição súbita. Aqui, no caso, é no transporte de produtos perigosos, não é isso? Então, o aspecto é o acidente, e o impacto é a contaminação do solo e do recurso hídrico, do corpo receptor. Aí nós estamos vendo um oleoduto, né, que pode acontecer o rompimento, que é um transporte, é o transporte de petróleo. O aspecto é o vazamento de óleo, o impacto também é a contaminação do solo. Isso tudo você tem recursos para controlar. Uma situação de derrame de óleo no mar, não é isso? Rompimento do oleoduto e, novamente, o óleo no mar e o impacto. Essas atividades todas, elas são controladas, são licenciadas, né? E vão causar esses impactos que podem ser mortandade de peixes, óleo no mar. Os acidentes podem ser naturais aqui, como a gente vê terremotos, ciclones, que estão se acentuando, né? Incêndios florestais. E acidentes tecnológicos nas indústrias, no transporte, em atividades fixas, atividades móveis. Então, um exemplo foi o que aconteceu na Reduc, em 1972. Na refinaria aconteceu a explosão aí de um tanque que estocava gás inflamável, né? Que é e tem as classes de risco, números internacionais, número da ONU, né? No caso era um número de risco 23, gás 2, inflamável 3, 23. Acidentes ferroviários, né? Comecei aí na Bahia, em Pojuca. As pessoas estavam coletando o óleo que tombou do caminhão, do trem,
para armazenar e teve uma fonte de ignição, morreu um monte de gente. Olha aí como é que aconteceu na cidade, né? O trem descarrilhou. E esse mês passado descarrilhou um trem também aqui no Rio, vocês viram? Sabe qual foi a causa? A causa foi que houve uma temperatura muito alta, 70 graus, e o trilho, né, dilatou e houve um descarregamento. Se houvesse um derrame, se fosse um trem transportando aí gasolina ou óleo, a empresa seria punida, seria multada? O que vocês acham? O cara estava transportando, com licença, tudo certo, legal, veio um calor absurdo, fora do esperado. 70 graus, o trem de lá, a linha de lata, o trem tomba, e um mês antes caiu um caminhão com aço fúrico, que a ponte que quebrou, não foi? A ponte que desabou lá entre Maranhão e Tocantins, entre Tocantins e Maranhão. Um caminhão transportando aço fúrico, caminhão licenciado, motorista tudo certo. E o trem cai, e a ponte cai, o cara tem culpa? Sim, mas são coisas inesperadas, pô. Como é que o cara vai prever que o trem vai dilatar? Não aconteceu isso antes, pô. Então, as leis ambientais, elas entenderam o seguinte, que uma situação dessa, que a gente vai estudar hoje, você não pode punir o cara, porque ele não fez nada errado. Mas ele, na área ambiental, trocou-se a legislação, trocou-se a culpa pelo risco. Então, ele vai ter que indenizar todos os danos causados, independente de ter culpa ou não. É o que se chama de responsabilidade objetiva. Mas na esfera civil. Mas você não pode multar o cara. Agora, se o motorista não tivesse autorização para transportar, se o caminhão tivesse irregular, aí ele estava errado. Não? Mas a gente exige o quê? Que se faça tudo certo. E custa caro fazer tudo certo. Justamente para quê? Para não punir, para não prender. Mas as indenizações não tem jeito de escapar, o que a gente vai ver aqui hoje. Isso foi uma evolução da legislação. Aquele caso que eu comentei com vocês, não sei se eu já comentei, vai passar aqui. Por exemplo, esse caso aí é um caso de Mississauga. O que aconteceu em Mississauga? Tombou uma composição ferroviária. Olha só, o cara transportava vários vagões com produtos, né, inflamáveis e tinha um com cloro. Isso foi perto da cidade. Pô. Então, o que aconteceu? Os recursos todos foram para não deixar o vagão com cloro explodir, não é isso? Vila Socó, em São Paulo, olha só, o oleoduto que rompeu. E recentemente também, em 2020, esse porto, lá em Beirute, né, explodiu, estava armazenando produto químico, mal gerenciado, Cubatão, vazamento na Baía de Guanabara em 2000, aquele acidente que teve aqui na Baía de dia 18 de janeiro, né? Que vazou, as pessoas tendo que tirar óleo. Também na mesma época, meses depois, lá no Paraná, um oleoduto lá no Rio Iguaçu. Grandes acidentes ambientais históricos, Torre Canyon, 67, Exxon Valdez, 68, não, melhor, 78. A plataforma Deepwater Horizon em 2010. Então, a década de 70 ela também foi marcada por isso. Né? Protocolo de Montreal, esse relatório lá que foi na Noruega, de Brundtland, que era o nome da primeira-ministra da Noruega, Convenção da Basileia. Em 81, então, é criado o quê? A Política Nacional do Meio Ambiente. Nós, em 81, criamos a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, hein, colega? Olha só. Em 81 se cria a Política do Meio Ambiente. E na Política Nacional do Meio Ambiente criou-se o quê? O CISNAMA, o CONAMA, conceitos, princípios, objetivos, responsabilidades e instrumentos. Aí nós começamos a criar os instrumentos de controle ambiental no Brasil a nível federal, dentro de uma política nacional. Repare, foi para Estocolmo 72, criou
a SEMA em 73, os órgãos ambientais em 75, ou não? E a política, o primeiro licenciamento no Rio em 77 e a política nacional em 78, em 81. Olha só, princípios, objetivos, instrumentos, conceitos. Criou-se o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Criou-se o CONAMA. A gente copiou isso de outros países. O que é o CONAMA? O CONAMA é um conselho nacional que legisla, mas não legisla dentro do poder legislativo, ele legisla dentro do poder executivo, porque o CONAMA faz parte do Ministério do Meio Ambiente. Então, não é o CONAMA que vai criar a lei dos crimes ambientais, a lei de licenciamento ambiental, a lei do Sistema Nacional de Unidade de Controle. Isso é lei, isso quem cria é deputado, é senador. O CONAMA vai criar legislações técnicas, que são as resoluções do CONAMA, né, que define-se uma prata própria para banho, as emissões de uma chaminé de uma fábrica de cimento, a resolução do CONAMA que nós mostramos há pouco das cores dos coletores, né? Esse material todo vai para vocês, tá certo? Vocês podem copiar, fazer o que quiser, mas vocês vão ter tempo depois de ficar em casa. E aí veio o conceito de sustentabilidade, que a gente desconhecia. O que é desenvolvimento sustentável? A gente não conhecia bem isso. Aquele relatório lá, aqueles que nós mostramos há pouco, de Brundtland, ele fala de conceito de sustentabilidade. Ele se preocupa com a diferença, né, do gasto excessivo, dos exageros, dos desperdícios do primeiro mundo em relação às condições difíceis, a pobreza do primeiro mundo. Tenta, né, fazer uma cena de um futuro melhor. Aí vem os instrumentos de controle ambiental. Quais vocês acham que seriam esses instrumentos de controle ambiental? O que vocês acham? Quais seriam esses instrumentos? A gente não inventou nada, a gente copiou dos outros. Outros que já tinham problemas. E se já tinham problemas, tiveram que ter as suas soluções, não é isso? E quais seriam esses instrumentos de controle? O que vocês acham? Que vieram dentro da Política Nacional do Meio Ambiente. O que era importante a gente ter? Partindo do princípio que o Brasil, quando começou a controlar a poluição, ela não quis saber de controlar a poluição móvel, poluição veicular, poluição sonora, poluição de utilização de agrotóxicos. Nossa meta inicial foi aquilo que era mais fácil controlar, o que é fixo. E o que é fixo são as indústrias. Não? Então, o controle da poluição do Brasil, inicialmente, foi atividade industrial. E depois ampliou para as outras potencialmente poluidoras. A gente faz tudo, não? Mas começou com a atividade fixa. Depois, a atividade de transporte, ocupação urbana, utilização de agrotóxicos. Não? Então, quais seriam esses instrumentos de controle? Qual vocês acham que seria o primeiro? Vamos lá. O pessoal de casa está respondendo aí, vamos ver. Qual o primeiro instrumento de controle? Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui da turma que está em casa. Alguém respondeu? Então, o primeiro instrumento criado, levando em conta o foco do controle da poluição era atividade industrial, nós sempre vamos falar que é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental vai ser objeto de tudo. Mas o primeiro instrumento de controle criado, qual foi? Zoneamento. Esse licenciamento aqui está fora de ordem. Daqui a pouco ele vai aparecer, tá certo? A gente volta nele. Mas o primeiro instrumento foi o zoneamento. O que é zonear? O que quer dizer a expressão zonear? Na cabeça da população, zonear quer dizer o quê? Na cabeça da população, zonear quer dizer bagunçar, pô. Não. Aquilo está uma zona, quer dizer que aquilo está uma bagunça, não. Mas não, zonear não é isso. Zonear quer dizer o quê?
delimitar. Então, nós começamos a criar o quê? Zonas estritamente industriais, zona de uso predominante industrial, zona de uso, zona comercial, zona residencial. E aí, quando uma atividade efetiva e potencialmente poluidora pedia, chegava ao órgão ambiental que já estava criado e com as repartições de competência definida, eu quero implantar a minha fábrica de tintas do lado do CRQ, aqui no centro da cidade. O que o órgão ambiental falava para o cara? Não. Aí, quando você fala não, quem recebe o não pergunta o quê? Por que não? E antes não existia a justificativa. Aí, com a Política Nacional do Meio Ambiente, veio a criação do zoneamento ambiental. Aí, o zoneamento ambiental permitia que o órgão que tivesse o poder de deixar ou não aquela atividade se implantar, né, do órgão concedente, ele dizia não, e não, e não. Aquela região não tem essa vocação. Então, com isso, foi criado o quê? As áreas estritamente industriais, as zonas industriais, e aquelas atividades que estavam localizadas em regiões que não tinham ainda zoneamento, elas, com o tempo tiveram que sair dali. Onde é que ficava a fábrica de cimento? Ficava no Irajá, era refinaria na Avenida Brasil, fábrica de tecido na Gávea. Elas tiveram que se relocalizar, porque elas foram criadas antes da legislação ambiental. Então, zonear é isso. Zonear não é bagunçar. Zonear é delimitar, é organizar. Né? Nós aqui estamos organizados dentro de um curso. E o segundo motivo, o segundo instrumento de controle, se o primeiro for o zoneamento, o segundo seria qual? Incentiva as tecnologias mais limpas. Né? De você gastar menos água, menos energia, gerar menos resíduos, né? Fabricar produtos de uma forma mais sustentável, de uma forma sustentável. Então, se o primeiro foi zoneamento e o segundo tecnologias, depois cria-se o quê? Através de resoluções do CONAMA, que o CONAMA tinha sido criado, cria-se os padrões ambientais. Então, nesses padrões ambientais, você tinha os limites ambientais. Limites para o ar, para a água, para ruído, para solo. Né? E esses padrões foram ficando cada vez mais restritivos com a evolução das tecnologias. Então, se você já sabe se aquela empresa pode ou não ficar ali, qual a tecnologia que ela vai usar e quais os padrões que ela vai ser obrigada a atingir, e quem vai exigir todos esses critérios, quem é? É o licenciamento ambiental. Então, quando vocês receberem esse material, vocês colocam o licenciamento depois dos padrões, tá certo? Para ficar na ordem. E com isso, a política nacional também trouxe os princípios ambientais. Que princípios são esses? O princípio da prevenção, da precaução, da recuperação, da restauração, da conservação, da preservação. Conceitos que vieram lá de Estocolmo. O que é preservar? Qual a diferença de preservar e conservar? Preservar é não usar. E conservar é usar de forma sustentável, que não acabe o recurso. Por isso que há unidades de conservação e áreas de preservação permanente. Ana, o que é prevenção, precaução? Que conceitos são esses? A prevenção é o quê? Eu, quando coloco uma máscara para andar no metrô com medo de pegar Covid, eu estou fazendo isso por prevenção ou precaução? O que vocês acham? Eu estou por prevenção ou precaução? A prevenção é quando eu tenho certeza daquilo. Então, quando eu coloco uma máscara, é por prevenção.
Quando vou fazer a transferência do óleo do navio no porto, no terminal, eu cerco o navio com barreiras, se o óleo cair, fica dentro do mar, né, porque o óleo tem densidade zero. É por prevenção, porque eu sei o que vai acontecer se eu não colocar a barreira, vai bater no rochedo, na praia, no mangue, vai causar. E aí o óleo fica preso ali, eu tenho técnicas para retirar. Agora, quando eu proíbo a implantação de uma torre de telefonia celular, por exemplo, aqui em frente, na esquina, eu não sei o dano que pode causar. Não. Eu tenho uma suspeita que pode fazer mal às pessoas, então eu proíbo por precaução. Precaução é ligada à incerteza, e a prevenção é ligada à certeza, você sabe aquilo. E na área ambiental, as pessoas passaram a conhecer as coisas com o tempo. Ninguém sabia que amianto fazia mal, que talidomida fazia mal, que mercúrio fazia mal. Não. E com o tempo as pessoas foram descobrindo isso. Por isso que os filmes que eu mostro a vocês, os filmes contam as histórias todas, né? Então, esses princípios ambientais, que é um direito humano fundamental, o princípio do limite, por exemplo, você criar padrões que sejam atingíveis, né? O princípio da compensação. Então, vamos responder agora o segundo exercício, né? E vocês vão colocar na ordem ali, ó. Olha só. Preservação, conservação, restauração, recuperação, perigo, perigo, risco, precaução, prevenção. Lembra a definição? Olha, não tem componente técnico, sempre está ocorrendo. Isso é o quê? Lembra? É o perigo, não é? Então, ali seria o 5. Não usar o recurso que permanece intocável. Qual que você vai usar? A preservação, não é isso? Número 1. Procurar evitar o dano, pois sabe que poderá acontecer. Prevenção, né? Você tem certeza. Vamos botar logo aqui para vocês o gabarito para facilitar. Eu até botei colorido para dar uma, né? Para vocês não quebrarem muita cabeça. Mas olha só, não tem componente técnico, é o quê? Perigo. O pessoal de casa está fazendo o exercício, vai todo mundo receber esse material. Não. Tem outros exercícios. Não usar o recurso que permanece intocável, preservação. Procure evitar o dano, prevenção. Uso responsável e racional do recurso, conservar, conservação. Em componente técnico, é o risco, não é? Número 6. Restituição de um ecossistema degradado a uma condição não degradada, chama-se recuperação. A recuperação é você remediar até um certo ponto. E a restauração é botar igual que estava antes. Só que é muito difícil acontecer isso. E tem ciência do risco, mas não sabe o que poderá acontecer, e a precaução. Então, esses são princípios. É importante vocês saberem isso para vocês utilizarem esses termos certos nos relatórios que vocês fazem. É muito comum você pegar alguém falando, não, que é prevenção, a precaução, usando o termo errado, de forma errada. Não é? E depois veio a Constituição, que ainda nos anos 80. Então, nos anos 80 foi importante, por quê? Criação de vários tratados, convenções, né? Acordos, a Política Nacional do Meio Ambiente. Os anos 80, ano com muitos acidentes, muitas ocorrências, né? Que ceifaram vidas, patrimônios. Até que em 88 é criada a nossa Constituição. A Constituição anterior, brasileira, é de 1967. Ela não mencionava meio ambiente, por quê? Porque nos anos 60 a gente não tinha essa preocupação. Agora, quando a gente fala de Constituição e meio ambiente, onde é que vocês acham que a Constituição está presente? Desculpa, onde é que vocês acham que o meio ambiente está presente na Constituição? Onde é que o meio ambiente aparece na Constituição Federal de 88? Aonde? Quer? Muito bem. No artigo 225, que está no capítulo 6º da Constituição. Aí vem todos os incisos. Só que as pessoas acham que meio ambiente está no artigo 225, né?
Mas meio ambiente na Constituição é mencionado 73 vezes. Meio ambiente é mencionado na Constituição de 80, além do artigo, incluindo o artigo 225, 73 vezes. O artigo 225 está lá, o capítulo 6º, não é isso? Então está aí, ó. Depois, com calma, vocês vão ver. Mas está lá, artigo 170, que não tem nada a ver com 225. O artigo 170 das relações econômicas. Aí está escrito assim: toda atividade econômica é bem-vinda no Brasil, vírgula, desde que atenda à legislação ambiental. Quer dizer, é um artigo que não tem nada a ver com o meio ambiente, teoricamente, é de relações econômicas. E assim vai, artigo 23. Artigo 23 trata da competência comum administrativa, e que pode ser estados, municípios, União. Artigo 24, a competência concorrente para legislar, que trata de meio ambiente. Então, na Constituição, existem tipos de competências. Uma chama-se competência privativa, que competência privativa é para legislar. A outra trata de competência comum, que é para atos administrativos. E a outra trata de competência concorrente, que é a competência para legislar. Então, competência privativa é para legislar, competência concorrente é para legislar, e competência comum é para atos administrativos. Quais são os atos administrativos na área ambiental que a Constituição contemplou ali? O que são atos administrativos na área ambiental? O que o órgão ambiental faz em relação ao meio ambiente? Qual a função do órgão ambiental? O que vocês acham? Quais são os atos administrativos que o órgão ambiental produz? O que ele faz? Fiscalizar. Muito bem. Fiscalizar é um. Qual é o outro? Um é fiscalizar, é ou não é? O outro qual é? Multar, sancionar, punir, é ou não? É um ato administrativo. E qual é o outro? Fiscalizar, punir, multar, que tem uma legislação que diz quais são os ilícitos, não é? E qual é o terceiro ato administrativo que o órgão ambiental produz? Licenciar. Então, os atos administrativos que estão previstos nesse artigo 23, quais são? Fiscalizar, licenciar e sancionar, punir. Agora, tem confusão aí, não tem? Você acha que todo mundo quer punir? Quando a gente fala todo mundo, a gente está falando do quê? União, Estado e municípios. A gente está falando aqui, meu grande amigo Floriano, sobre os atos administrativos, não sei se alguém se manifestou aí, sobre os atos administrativos que o Estado produz, que é fiscalizar, licenciar e punir. Sancionar. Sancionar é punir. Agora, o artigo 24, ele trata da competência para legislar. O que quer dizer isso? Que todos podem legislar. Por isso que a competência é concorrente. O artigo 23 fala da competência para atos administrativos. Esse que é um pouquinho mais enrolado. Por que esse é um pouquinho mais enrolado? Porque trata de fiscalização, licenciamento e aplicação de sanções. Por que tem enrosco aí? Se a União pode, o Estado pode, a União e o município pode, como é que a gente reparte essa
competência. Existe conflito na minha casa de competência? O que vocês acham? Na minha casa há conflito de competência? A competência é concorrente? Ou a competência é privativa lá? Quem manda na minha casa é minha mulher, pô. Eu sei, mas eu estou falando. A minha mulher tem a competência privativa, ela que manda. Eu apenas o quê? Não, a expressão não é obedecer. Eu executo. É. Mas ela aqui. Então, quando a gente fala de competência concorrente na área ambiental, é de fiscalizar, licenciar e punir. Punir pode ser multar, advertência, perda da licença, apreensão de petrechos. São os ilícitos, são as sanções administrativas. Não é só multar, não. Agora, onde é que é conflito nesses três atos administrativos? Onde é que há conflito? O que é um conflito? O exercício simultâneo da mesma competência pode causar conflitos? O que vocês acham? Se todos podem multar, tem conflito? Se todos podem licenciar, tem conflito? Se todos podem fiscalizar, tem conflito? Mas o conflito ele pode ser de fácil solução, não é? Ou pode ser um conflito de difícil solução. Um conflito de fácil solução a gente resolve. A mulher fala, limpa a louça, o que eu faço? Eu vou lá e lavo a louça, não tem conflito. Ama? Ela tem o poder de mandar e eu de executar. Agora, conflito de difícil solução, ele é juridicamente insuportável. Isso quer dizer que tem que ter uma lei. Se não tiver uma lei, por exemplo, derramou óleo aqui no mar, aqui em frente ao Museu do Amanhã. Imediatamente sai o órgão ambiental, o INEA ali da Avenida Venezuela, sai a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente ali do prédio ali do centro, e sai o IBAMA da Praça 15, sai todo mundo correndo, todo mundo, quem chegar primeiro multa, é assim? É todo mundo tem o mesmo? Porque todo mundo pode. A competência é comum, não é? Para fiscalizar, para licenciar e para punir. Agora, fiscalizar é o quê? O que é fiscalizar? Teoricamente, a sociedade quer que todos fiscalizem, não é? Então, não há conflito. Se uma empresa foi licenciada pelo município de Duque de Caxias e está passando uma fiscalização do INEA no local e vê uma irregularidade, ele pode fiscalizar. É bom para a sociedade que ele fiscalize, ele vai verificar. Agora, quem deu a licença ambiental? Foi o Estado? Foi a União? Foi o município? Não tem sentido hoje você é um posto de gasolina em Campos, a licença ambiental ser dada pelo Estado, porque é um impacto local. Então, quem vai dar a nossa licença, quem é? É o município. Já uma plataforma de petróleo na bacia de Campos, quem dá essa licença, quem é? Já é o IBAMA. Porque a legislação fez essa repartição de competência, dizendo quem faz o quê. Agora, fiscalizar, todos podem. Fiscalizar é bom. Mas quem vai dar a licença, quem é? Quem tem a competência para dar a licença. E a multa, fala. Espera aí, fala aqui no microfone. Vamos lá para o pessoal ouvir. Pergunta do Mar. Se a licença foi dada por um órgão e a fiscalização notou alguma irregularidade de um outro órgão, quem aplica a sanção é o órgão que fez a fiscalização ou que deu a licença? Perfeita a sua pergunta. Isso foi dúvida de muitos anos. Isso só foi pacificado quando veio
essa lei aí, ó, a Lei 140, que ela diz o quê? Todos podem fiscalizar, mas só pode aplicar a multa quem deu a licença ambiental. Então, se, por exemplo, o INEA, fazendo uma fiscalização, o INEA é um órgão do Estado, identificar que uma empresa em Duque de Caxias estava irregular, mas a licença foi dada pelo município, o que, que o INEA faz? Fiscaliza, emite um auto de constatação, que é um documento que o Estado emite, Ana, e manda cópia desse auto de constatação para o município, e o município é que vai aplicar a multa. Então, quem tem a competência para dar multa é aquele que deu a licença. Isso só foi pacificado no Brasil em 2011 com essa lei aí. Ó. E a Constituição de que ano é? 88 anos. E a Política Nacional de que ano é? 81. Então, isso era um conflito no Brasil. Até que veio uma legislação, e essa legislação veio por quê? Porque houve uma alteração na Constituição, houve uma emenda constitucional, e aquele artigo ali, 23, ó, foi alterado. Você pega a Constituição, você vê que o artigo 23 foi alterado em 2006. 2006. E essa alteração falou o seguinte, ó, vai ser criada uma lei, que foi essa lei 140, por isso que chama-se lei complementar, que vai definir quem tem a competência para aplicar a multa. Se você pegar essa lei 140 aqui, ó, no artigo 17, está vendo ali? Essa lei de que ano é? 2011. Você pega o artigo 17, está lá, ó. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização lavrar o auto de infração. Por isso que na fiscalização não há conflito, todos podem fazer. Por exemplo, se você chegar agora, pegar uma informação aqui, tem uma embarcação derramando óleo ali na Baía de Guanabara, embaixo da ponte Rio-Niterói. Quem é que tem a competência para multar? É o INEA, o IBAMA ou a Secretaria Municipal? O que vocês acham? Que é? Embaixo da ponte Rio-Niterói. Não estou falando lá em plataforma de petróleo lá longe, não. Aqui pertinho. IBAMA, Estado, pelo INEA ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro? O que vocês acham? E a multa vai para eles. A multa vai para o órgão, arrecada o órgão que deu a multa, não, mano? O que vocês acham? O que vocês acham? Fiscalizar qualquer um pode, não, mano? Vai emitir um auto de constatação. E depois passa para aquele que, por uma lei, passou a ter a competência de aplicar a multa. Sabe quem é? É a Marinha. Porque existe uma outra lei, a 9966, Lei 99, anote aí, Lei 9966 de 2000, chamada Lei do Óleo, Lei 9966 de 2000, que definiu que embarcação, quem tem a competência de punir é a Marinha. Por isso que a Marinha faz parte do CISNAMA, não vimos lá? Hein? Dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, não falamos lá nos órgãos que constituem? Então, o que é o CISNAMA? Os CISNAMA são os órgãos que fazem parte da estrutura ambiental, olha lá. CISNAMA. E a Marinha, então, faz parte do CISNAMA. Aí você fala, mas a Marinha? Sim, a Marinha, por quê? Quem é que tem mais facilidade para andar no mar? Por que o nome dela é Marinha? Marinha, então seria terrinha, não? O nome é Marinha. Uma plataforma de petróleo vaza óleo lá no meio da bacia de campo, 45 minutos de helicóptero para chegar. Quem é que está lá perto fiscalizando, olhando? É a Marinha. Só que a plataforma de petróleo tem que ter licença ambiental, não tem? É bom para o seu trabalho isso. Ela está fazendo um trabalho de final de curso sobre licenciamento. Agora, se a plataforma não tiver licença ambiental, quem multa é o IBAMA.
Mas se derrama óleo no mar decorrente da operação dela, quem multa é a Marinha. E essa lei 9966, que é importante você ter, ela definiu todas essas competências, entendeu? Para não ter dúvida, porque se tiver dúvida, tem que ter o quê? Uma lei. E a lei define quem faz, senão vai todo mundo ao mesmo tempo, e o primeiro que chegar aplica a multa. Não tem sentido. E você não pode pagar duas vezes. Não, você não pode ser multado duas vezes pela mesma infração, não é um crime, é administrativo. A gente está comentando aqui que a Lei 140 de 2011, ela veio definir o quê? As competências administrativas no sentido de quem deu a licença ambiental é que pode aplicar multa. E tem esse conflito. E esse conflito vinha desde os anos 80, 90, só foi resolvido com uma alteração, que houve uma emenda constitucional de 2006, a emenda número 53, que falou, ó, tem que criar uma lei para definir isso. Então foi criado o quê? Então o licenciamento ambiental é um instrumento de controle. E foi um instrumento de controle criado com o quê? Um zoneamento, tecnologias e padrões ambientais. Por isso que a primeira versão do licenciamento ambiental eram 3 instrumentos. Um usando o zoneamento, o outro usando as tecnologias e o terceiro usando os padrões. Por isso que era LP, licença prévia, licença que usava o zoneamento, licença de instalação que usava as tecnologias e a licença de operação que usava o atendimento aos padrões. E quem criava os padrões, quem era? Era o CONAMA. O CONAMA legislava, mas não legislava criando leis, legislava criando resoluções. Vocês estão entendendo? Só que, com o tempo, outros instrumentos foram sendo criados. Aí veio uma resolução do CONAMA já de 86 e cria o quê? Cria a avaliação de impacto ambiental, que é um outro instrumento chamado EIA-RIMA. Então, o que é o EIA-RIMA? É um estudo para aquelas atividades que gerassem um significativo impacto ambiental. Então, aquela resolução 01 de 86 ali, ela tinha que relacionar, ela tinha que elencar as atividades com potencial de causar um significativo impacto. E essas atividades que causassem um significativo impacto seriam objeto de estudo de impacto ambiental, que era um instrumento de controle criado em 81, mas que não tinha sido ainda materializado, que não tinha sido ainda contemplado por uma regra, e essa regra veio com a resolução do CONAMA 01 de 86, o que prova que os nossos instrumentos foram importados dos Estados Unidos e ficaram na fila ali, aguardando uma lei ou uma resolução para materializar. Já ouviram falar em compensação ambiental? A compensação ambiental é prevista nos instrumentos de controle, lá na Lei de 81, no artigo 9º. Ele só foi materializado em 2006, com a resolução 371. Outras tentativas foram feitas, mas ela só mesmo fechou, porque de 81 a gente só entendeu para que servia mesmo em 2006, uma resolução. Sendo que, na área ambiental, a competência é comum, então estados, municípios e União podem legislar. O Estado pode criar uma lei para a destinação dessas lâmpadas sem ter uma legislação federal. Então, esses estudos de impacto ambiental foi o princípio da anterioridade, né? O princípio de quê? É o princípio da prevenção também, de você exigir estudos para aquilo que você sabe que pode causar um impacto. Então, os órgãos ambientais, eles têm setores, específicos só para analisar esses grandes licenciamentos, né? Vocês sabem, por exemplo, qual atividade que deveria ser objeto de um estudo de impacto ambiental? O que vocês acham?
Sabe o que é isso aí? Identifica? Vocês identificam essa foto? Pessoal de casa identifica essa foto? Gustavo, vê aí se alguém já identificou aí. É? Não entendi. Não ouvi o que você falou, desculpa. Não, não é Copacabana, não. Isso aí é o Hotel Glória. Essa foto dos anos 60 agora é assim, ó, do mesmo ângulo. Só que isso aí fez o aterro do Flamengo, ó, não? Ali é a Praia da Glória, ó, não? Antigamente se fazia, era uma pista só, mão em contramão, para ir para o centro. Se fosse hoje, você ia ficar 2 dias para chegar aqui para o curso. Se chegar hoje, ia ter que sair terça-feira, não? Então foi feita essa intervenção, só que essa intervenção foi feita sem nenhum estudo ambiental, porque na época não existia essa exigência. Então foi feito um aterro usando material de granulometria diferente. Foi uma agressão muito forte ao ambiente. Isso seria feito hoje de uma outra forma, com estudo de impacto ambiental. Então, a Resolução 01 de 86 definiu quais as atividades e tipologias que seriam obrigadas a fazer um EIA-RIMA, que é um estudo mais detalhado, minucioso, né? Para aquelas atividades que iriam se implantar. Só que aquelas que foram implantadas antes da lei, por exemplo, o terminal da Petrobras ali na ilha, não foi nos anos 60. Fala. Derrubaram um morro para fazer. E importaram também areia de outras jazidas, né, do mar, sem nenhum tipo de... Copacabana foi feito também assim, trazendo areia de outros jazidas. Tanto que a praia de Copacabana hoje é totalmente diferente do que era antes. Que não houve um critério. Você não escuta falar que em Pernambuco tem ataque de tubarão nas praias de Recife? Não tinha antes. Os avós dos caras que fazem surf, jacaré, não eram atacados por tubarão. Por quê? Fez uma obra de um porto e mudou totalmente a dinâmica do mar. Ainda construiu-se, implantou-se ainda umas empresas, umas fábricas de uns locais para matadouro de animais e começaram os canais a jogar sangue no mar. Aí os tubarões que faziam esse trajeto assim, passaram a fazer esse. Por isso que as pessoas eram atacadas que não sabiam, pô. Porque até a hora que, né, começaram a se tocar, né? Você vai em Recife, tem placas na praia. Cuidado, tubarão. E o turista que chega fala, pô, mas tubarão tem em qualquer lugar, por que tem placa aqui? Porque aqui tem o tubarão. E quantos casos aconteceram a partir dos anos 90? Não é? Foi intervenção do homem, pô. Que não existia antes. Então, esses estudos, eles têm como função o quê? Você não pode implantar um aterro sanitário. Daqui a 30 anos, 40 anos, os nossos netos, bisnetos, vão falar assim, pô, a geração de vocês era muito doida mesmo, eles enterravam lixo. Pô, lixo a gente usa hoje para gerar energia. Vocês usavam petróleo no carro como gasolina, petróleo para produto químico. Vocês queimavam carvão? Vocês destruíam florestas? Então, um aterro sanitário, para ser feito, ele tem que ter um EIA-RIMA, mas tem que ter uma tecnologia para isso. Não? Só que a tendência disso é acabar, pô. Porque vem novas tecnologias. Então, a exigência de EIA-RIMA passou a ser o quê? Ela passou a ser antes da licença prévia, né? A licença prévia é a licença inicial. Isso na legislação de quando? De 1977. Então, quando a gente conversa aqui sobre instrumentos de controle, a gente mostra a evolução dos sistemas de licenciamento. Nos anos 80, nós tínhamos quantos instrumentos de licenciamento? LP, LI e LO, né?
Licença prévia com zoneamento, licença de instalação com a tecnologia, licença de operação com os padrões. Só que essa legislação de 1977, como é que era o nome? SLAP. Não é SILAP, não, é SLAP. Ela foi alterada em 2009 com o SLAM, é o Sistema de Licenciamento Ambiental. Repare, SLAP era uma tapa, SLAM, uma lambida. Mudou a forma de entender o licenciamento. Quando chegou em 2019, veio uma terceira forma de licenciar, que é o CELCA, que é o objetivo aqui do nosso CRQ, o próximo curso que eles querem fazer, é essa evolução do sistema de licenciamento. O CELCA hoje, se eram 3 instrumentos nos anos 80, o CELCA hoje tem 52 instrumentos de licenciamento. Por isso que trabalhar na área ambiental, entender, você vai enlouquecer fazendo o seu trabalho de final de curso com licenciamento. O tema você pode botar evolução dos sistemas. Hoje tem 52 instrumentos. Porque a sociedade começou o quê? A necessitar de outros instrumentos. Então, quem é que regula isso? A lei. Então, a lei vai mudando, vai se adaptando às necessidades. E o que o CRQ quer fazer aqui é mostrar como é que essas evoluções, quais são as motivações que levaram a essas motivações. Tá certo? Agora, o EIA-RIMA ele é um ato vinculado. Por quê? Porque ele está previsto em legislação para aquelas atividades que estão elencadas lá no artigo 1º da Resolução 01 de 80. Fala. Licença de desinstalação. Não, com esse nome não. Mas existe hoje instrumentos de encerramento, que chama-se termo de encerramento. Então, dentro das... Quer dizer, não era para falar isso hoje, mas já que você provocou, quem faz a aula somos nós. Nós, a minha missão é desatar os nós. Então, hoje existem 8 tipos, desses 52 instrumentos, tem 8 novas licenças, tem autorizações, tem certidões, tem outorga, tem o termo de encerramento, né? Tem os certificados. Então, por exemplo, se o empreendedor hoje ele precisa mostrar para um órgão financiador que ele nunca teve não teve um problema ambiental nos últimos 5 anos, ele pede uma certidão de nada consta ambiental, de não ter tido uma ocorrência. O licenciamento ambiental trouxe uma novidade que você deve botar no seu trabalho, que são os critérios de sustentabilidade. Hoje, uma licença de operação pode chegar a 12 anos pelo sistema do CELCA. Nessa renovação, você tem mais 2 anos, se você, durante a validade da licença anterior, você tomou medidas que não eram obrigadas por lei, como, por exemplo, serviços de reciclagem, de reutilização, de utilização de água, entendeu? E um sistema de gestão ambiental. Se você implantou, se você teve boas práticas ambientais. Hoje, o conceito não é só punir, é premiar quem faz o certo. O certo não, quem faz a mais. O certo é obrigado a fazer. Então, essas licenças ambientais hoje, uma se chama LAC, que é uma licença ambiental mais simplificada, que é utilizada para empresas que fazem transporte de resíduos não perigosos. Você nem precisa, não tem vistoria, você apenas informa. Entendeu? Chama-se licença ambiental comunicada, LAC. É um instrumento novo. Se você quer encerrar a sua atividade, você tem a LAR, que é a licença ambiental de recuperação. Se você quiser, se você tem uma contaminação, por exemplo, de gasolina, e quer continuar e simultaneamente fazer a remediação, você tem a LOR, licença de operação e recuperação. Então, são 52 novos instrumentos. Eu procurei colocar para vocês uns resumos aqui no material.
Então, o porto tem que fazer a rima, estão vendo? Agora, aquela atividade que fazia rima, que é obrigado desde 86, eles passaram até também que fazer as audiências públicas. As audiências públicas foram criadas em 1987. É tudo uma sequência. Por isso que os anos 80 é muito rico nessas inovações. Então, a audiência pública ela é realizada para aquelas atividades que tiveram que fazer o IARIMA no seu procedimento de licenciamento. Estão vendo? Depois entenderam também, e a sequência, quando se faz audiência pública, é essa aí, ó. Requer LP, vê se é caso de apresentação de IARIMA, cria um grupo de trabalho, esse grupo vistoria, o órgão ambiental elabora uma instrução técnica, é feita sob medida para cada empreendimento, né? Intima a empresa a apresentar o IARIMA, o órgão ambiental recebe o IARIMA, né? Deixa o RIMA para consulta pública em locais públicos, tem um prazo para análise, né? Recebe, a sociedade pode consultar e mandar suas contribuições, suas sugestões, que são consideradas pelo grupo de trabalho lá daquele setor do CIAN que está analisando esse IARIMA, né? E aí que se delibera para realizar uma audiência pública. Então, a audiência pública ela é o princípio da participação, Ana. E se existe uma lei, que é a Resolução CONAMA 01 de 86, desculpa, uma resolução, existe uma lei estadual que define aqui no Rio quais são os empreendimentos que tem que fazer IARIMA. Aí tem esse exercício para vocês aí, ó. Vocês vão fazer esse exercício. Quais são as... Reparam, um licenciamento com IARIMA são 21 etapas. 21 etapas obrigatórias. Você pode colocar até no seu... A sua trabalho final de curso vai ter 1.001 páginas, igual o meu livro. Então, você vai lá desde a primeira etapa, qual é? A primeira etapa está em frente ao número 7 ali, tá vendo? Vocês enxergam daí, não? Requerer a LP, tá vendo? Requer a LP, vai criar um grupo de trabalho até o final, que é o número 6. É que onde se dá a publicidade que o IARIMA foi aceito. São 21 etapas obrigatórias. Por isso que eu quero deixar esse material para vocês fazerem com calma. Depois a gente dá o próprio gabarito depois, tá certo? Não vou deixar vocês verem agora, senão vai virar aquela revista coquetel de palavra cruzada que a gente vê o resultado no final. Né? Então, tem também o relatório ambiental simplificado, que ele substitui o IARIMA para algumas atividades. Por exemplo, quando se fez a ampliação do metrô para Barra, se fez um IARIMA, foi obrigado. Ia fazer uma intervenção grande, né, na cidade. Mas quando se fez aquele local ali que permitiu fazer direto ali na Avenida do Exército, dentro da área do metrô na superfície, não fez um IARIMA, fez um RAS, que era um relatório ambiental simplificado, e que está previsto na resolução CONAMA, no artigo 12 dessa resolução 237. E algumas legislações tratam o RAS, como a resolução 349, uma resolução do CONEMA também, resolução 29, que é nossa estadual. Então, voltando ao licenciamento, como eu falei para vocês, o licenciamento de plataforma de petróleo é competência do IBAMA. Então, uma resolução do CONAMA especial para isso, que é a resolução 23 de 94. Por isso, quem dá licença ambiental para plataforma é o CONAMA. Desculpa, é o IBAMA. É competência federal. E essa resolução 23 definiu esses problemas. Já posto de gasolina tem que fazer a rima, o que vocês acham? Não, posto de gasolina é uma atividade de impacto local, vai ter que fazer LP, LI e LO. E essa competência ficou para o município.
Se chega o órgão ambiental, vai lá em Campos, vê um posto de gasolina funcionando com alguma emissão, o que ele faz? Emite um auto de constatação e encaminha para o município dá o auto de infração. Quem deu a licença é quem emite o auto de infração. Mas todos podem. Fiscalizar é comum, pô. Comum não, é tudo comum, mas fiscalizar é bom para todo mundo. E aqui foi a primeira alteração, estão vendo? Do sistema. Do SLAP passou para o SLAM. O SLAP era o quê? Tapa, SLAP. O SLAM, uma lambida, Ana. SLAM. Então, quando chegou em 2009, teve a primeira alteração. Repare, ficaram 32 anos com o mesmo sistema, só que os órgãos, só que os técnicos não aguentavam mais aquilo, era muita. E aí teve essa evolução. Né? O SLAM trouxe licenças, autorizações, certidões, certificados. Está vendo aquilo que você falou, o último, ali, o termo de encerramento? E não cabia bem falar licença de desativação, não caía bem. Mas aí passou a ter o termo de encerramento. Você faz uma LAR, no final da LAR, né, de recuperação, aí a empresa obtém esse documento do órgão ambiental. E, além do SLAM, veio o CELCA. E o CELCA alterou o SLAM, e o CELCA é o decreto 46.890, que está ali em cima. Tal. E o SLAM resistiu por 10 anos. O SLAM é de 2019, mas ele só entrou em campo mesmo em 2021, por causa da pandemia, teve algumas adaptações. Então, daqui a um tempinho vai ter um novo sistema de licenciamento, que novas situações vão surgir, é muito dinâmico, pô. Olha, de 3 instrumentos do SLAP, passamos a ter quantos no CELCA? Vamos ali embaixo agora, todo mundo, com uma tabuleta, e vamos perguntar para as pessoas que passam. Boa tarde, boa noite, eu estou fazendo uma pesquisa aqui sobre o CRQ. Eu queria saber a sua opinião. Eram 3 formas de licenciamento, agora são 52. Isso complicou ou facilitou a vida das pessoas? A população vai falar o quê? Você podia fazer de 3 maneiras, agora pode de 52, pô. Facilitou ou complicou? As pessoas vão dizer que complicou ela, mas na realidade não, ela facilitou. Pô. Então, o cara que tem uma empresa que gera pouca impacto baixo, ele é dispensado de licença, ou se tem atividade de transporte de produto não perigoso, faz uma licença não comunicada, porque desse jeito é fácil que essa empresa fique na legalidade, pô. Um cara com baixo poder aquisitivo, para conseguir uma licença, ele vai ter que gastar dinheiro, então ele não tem como. Então, a área ambiental entendeu isso. Né? A próprio sistema dos critérios de sustentabilidade, só que é tudo muito recente. Olha lá, 8 licenças, 21 autorizações, 14 certidões, 9 certificados, outorga de água, ainda tem uso insignificante de recursos hídricos. Se você quer montar uma empresa, você pode fazer uma reserva do recurso hídrico para garantir que você vai usar na sua futura empresa. Então, averbação. Então, o SLAP resistiu por 32 anos, quando foi criado o SLAP. E para o direito ambiental brasileiro, o que mudou com a 6938, que é objeto do nosso próximo encontro aqui também, ó. As responsabilizações na esfera administrativa, na esfera civil patrimonial, a responsabilização penal. Criou-se a lei penal com o tempo. Hoje, meio ambiente, dano ambiental é crime, não era antes. Ó. E os filmes ambientais, eu separei alguns filmes que mostram, se vocês quiserem assistir, que mostram as responsabilidades ambientais. Isso é muito interessante. Esse filme é Julgamento Final. São filmes de 1991 até agora, 2024. A qualquer preço, contaminações de corpos hídricos. Quer dizer, os diretores e roteiristas começaram a pegar os casos reais e transformar em filmes. Antes era tempestade, era terremoto, era navio afundando.
Os filmes de ficção antigamente eram um monstro invadindo. Hoje em dia não, são mudanças climáticas. Né? São atividades, por exemplo, de mineração, a explosão de determinados locais que provocam. Não aconteceu em Alagoas, no Salgema, que afundou o centro da cidade ano passado? História do amianto, né? Os danos causados. Né? Esse filme também é muito interessante, é o desastre de Bhopal. E Bhopal foi um outro acidente que criou uma outra convenção, que é a Convenção de Minamata de 2013. Essa questão aí da poluição sonora também, contaminação, já em 2018, tá vendo? Esse filme é demais, Dark Water, Preço da Verdade, que fala a contaminação de recursos hídricos. Eu acho que a fabricação daqueles produtos de Teflon. Essa série nacional, Aruanas, muito bem feita. Uma é na floresta amazônica, outra numa. São 20 episódios. O nosso colega Floriano ia perguntar se eu tinha visto os 20 episódios, mas esse aí eu assisti. Esse filme Minamata também mostra toda a situação de Minamata. Golias, um filme de 2022. Alguém da indústria alimentícia, algum advogado ambiental, uma ativista e alguém que trabalha com material tóxico, né? Essa série 2024, muito interessante, Toxicão. Muito interessante. Né? Pessoas que se contaminaram com produtos e tiveram batalhas judiciais. Então tá aí, ó. Cinema como ferramenta. O acidente de Bhopal, de 1984. Né? Olha as cenas de Bhopal, a tragédia de Bhopal. No Rio de Janeiro, na época, proibiu-se a entrada de isocianato de metila, como se fosse a solução para o problema. E a Conferência de Minamata, que trata da liberação de compostos de mercúrio, em 2013. Claro que motivado pelo episódio de Minamata e motivado também pelo que acontece na floresta amazônica, na região amazônica, né? Com a utilização de mercúrio para garimpo. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz já apontou os indígenas daquela região, todos eles, os exames que foram feitos, os testes com cabelo, tudo com mercúrio. Filme muito interessante também da rede ferroviária da época. E esses filmes que nós podemos ter assistido, o Rio, Salve Ralph, é um coelho que fica num laboratório, né, fazendo laboratório de produtos de beleza, fazendo testes. São verdadeiros absurdos. Esse filme muito interessante, com a Dira Paz Passarga. Enfim, isso aí é para a gente depois se distrair. E os refugiados do aquecimento global, que vai ser uma nova forma de refugiados do mundo. Né? A proteção da camada de ozônio, que foi objeto da Convenção de Viena, que foi atualizada depois pela Convenção, pelo Protocolo de Montreal, o Protocolo de Quioto, que foi em 97, né? Que eram 84 países industrializados, que evoluiu para o Acordo de Paris, foi na COP21, que está errado ali, tem que corrigir, depois não é 2025, é 2015, desculpa ali. O Acordo de Paris é em 2015, na COP21, que já tinham 190 países signatários. A conferência de Copenhague, em 2009, na COP15, sobre mudanças climáticas. E, para fechar, vou passar um exercício aqui para a turma, tá, Floriano? Já está na hora também, né? Olha só, já são 7 horas? Já são 8 horas? Que isso? Desculpa, poxa, não sabia, mas vou fazer um exercício. Um caminhão tombou. Vamos mudar o exercício. Não é numa rodovia pavimentada. A ponte caiu. Vamos atualizar o exercício. A ponte caiu e um caminhão transportava ácido sulfúrico concentrado.
que é o número ONU 1830. É importante depois você ter essa informação. Parte da carga fluiu para um curso d'água não poluído que pode ter sofrido, como consequência, o quê? Mortandade de peixe, variação do pH, danos permanentes e aumento momentâneo da temperatura. Não sei, agora nós vamos ver. Vocês vão marcar o quê? O item 1 e 2, 2 e 3, 1 e 4, 1, 2 e 4 ou 2, 3 e 4. Qual que vocês marcariam? Caiu o caminhão de ácido. Esse que caiu lá entre Tocantins e Maranhão, parece que não vazou. A informação que tem é que não houve vazamento. Né? O caminhão foi retirado. Mas, vamos dizer um caso que aconteceu, o derrame. O que vocês marcariam? O que o pessoal de casa está marcando aí, Floriano? 1, 2, 2 e 3, 2 e 4, 1, 2 e 4, 2, 3 e 4. Mas agora, opa, quase que eu mostrei. Aí o que vocês marcariam? Só 1, só 2, só 3, só 1 e 2? O que a turma de casa está mostrando? O que eles estão dizendo aí? A maioria está optando por 1, 2 e 4, é uma opção. Tem o quê? Tem umas 20 pessoas aí? 20? 74? Caramba, é o número do meu sapato. Então, um grande abraço para a turma de casa. E vamos sortear um livro para a turma de casa agora. Como é que a gente faz? Tem número? Qual? Caramba, vai ser uma confusão danada. Não tem como, não tem números, não tem número. Pergunta se vocês querem ganhar um livro de presente. Eu, de repente, não. Aqui tem número, não tem? Pede para alguém de casa. Peraí, quais são os números aqui? De 1 a 13? Então pede para o pessoal de casa falar de 1 a 13. Mas tem que estar aqui, tá? Quem é 12? Mas quem for. É. Quem é o 12? Vê aí. Mas tem que estar aqui. Quem é? Caramba, então a Michelle ganhou o livro. A culpa não é dele, não. A culpa é do João, não é? Agora, Michelle, você vai ter uma ideia. Você vai. Pô, mas não tem número em casa? Qual? São quantas pessoas? Olha só, a explicação é essa aqui, ó. Essa aqui é a resposta. A terceira é falsa por causa disso, tá certo? Qual foi? Falar a pergunta? Qual? A quem foi? As reclamações são para você, tá? Então eu vou fazer só uma pergunta.
Quem é? Ele colocou 1, 2 e 4? Então está premiado e parabéns. Wellington, você está de parabéns. E os outros cursos, nós vamos trazer outros livros. É só vir aqui no CRQ pegar. E você, como é que você trabalha aqui perto? Você vem aqui? Você vai aonde? Aonde é? Não é tão longe assim. Ela pode vir, então, na quarta-feira pegar o livro aqui, ó. Você tem algum livro esse último livro do Martini, você tem aqui? De auditor? É. Ah, é? É. Tá certo. Então, esse livro vai ser lançado no CRQ. Vai ser lançado. Bom, são 3 livros que vão ser lançados no CRQ. O do Martini, com o Geraldo, não é isso? Sobre auditorias. Meu livro sobre filmes ambientais. São quantos filmes? 1001. E nós estamos fazendo um terceiro livro, que é. Martini está fazendo comigo, sobre gerenciamento ambiental nas empresas. Esse vai demorar um pouquinho ainda, mas até junho o nosso livro está pronto. Tá certo? E eu vou deixar o seu livro aqui, ó. Ou se você quiser pegar no INEA, não sei se é mais fácil. Fica ali na. Sabe onde é? Hein? Ali na Avenida Venezuela. Então lá você pode ir qualquer dia que eu estou lá, no 4º andar. Tá? Só procurar pelo professor Gurmão, você vai ganhar um livro. Então, gente bacana, muito obrigado pela presença de vocês. Estou devendo 4 livros depois para vocês, Ana. E vamos aguardar agora o nosso próximo encontro, que podem ser responsabilidades ambientais e a evolução do sistema de licenciamento. Muito obrigado a todos. Então, palminha daqui também, todo mundo. Muito obrigado, tá? Muito prazer, obrigado. Obrigado. Prazer em revê-lo, amigo. Vamos. Claro. Tem um vinho muito antigo. É um. Uma turma 10, nota 10.